Seguimos falando dessa MP, então, né, a gente viu algumas críticas do setor, vaias para os ministros que foram, então, ao Rio Grande do Sul anunciar as medidas, né? Mas, de fato, a MP, ela vai trazer alívio para os produtores seguir, então, com a próxima safra? Sobre o assunto, eu converso agora com o José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Bem-vindo! É um prazer, viu, Simone, estar aqui novamente para discutir a medida provisória para a renegociação das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul. Eustáquio, a gente viu a Farsul agora aí falando, né, a federação lá no Rio Grande do Sul, falando que é um bom recurso, condições razoáveis, mas que a quantidade, aí, o valor, o montante do recurso ficou aquém do que a federação ela já vinha falando ao longo dos meses aqui, né? Eles falam em mais de 28 bilhões de reais. Recursos do governo, né, para essa MP, mais recursos livres. Eu te pergunto, vai trazer alívio para os produtores hoje já endividados, para que eles consigam, então, seguir com essa nova safra 25-26? O que a gente tem que entender, Simone, é que o Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo muito ou com secas de um lado ou com enchentes de outro. E isso cria um problema no agricultor. Por quê? O agricultor pega um financiamento, tem uma quebra de safra e não consegue pagar este financiamento no período seguinte. Ou você tem uma enchente e prejudica novamente. Então, o Rio Grande do Sul é um estado que tem que ter um olhar diferenciado. De fato, o governo já sinalizou alguma alternativa. São 12 bilhões do Tesouro Nacional que vão ser destinados a programas, né, de renegociação das dívidas daqueles agricultores que já tinham pegado créditos ou com o Pronaf ou com o Pronamp, mas também tem 20 bilhões de recursos próprios dos bancos que são incentivados com recursos tributários do próprio governo. Então, é uma sinalização positiva neste sentido. O que a gente tem que entender é que dos agricultores que podem pegar esse tipo de renegociação ou esse tipo de recurso para o pagamento da sua dívida, existem alguns requisitos. O primeiro, o município ao qual ele pertence tem que ter sido declarado, né, em termos de calamidade pública ao longo dos últimos 5 anos. E o produtor em si tem que ter tido pelo menos 2 quebras de safra nesse período. Ou seja, é razoável pensar nisso. Caso ele esteja enquadrado neste agricultor com esses requisitos, ele poderá sim, né, pagar sua dívida em 9 anos com 1 ano de carência, dividido, né, os montantes em pequeno, médio e grande produtor. O pequeno, por exemplo, poderá pegar recursos de até R$ 250 mil a taxas de juros de 6%. O médio produtor poderá pegar 1,5 milhão de crédito a taxas de juros que podem chegar até 8%. E os grandes produtores, um recurso de até 3 milhões de reais, podendo chegar uma taxa de juros a 10%. O que nós temos que entender é o seguinte: a taxa básica de juros do governo hoje é de 15%. Logo, essas taxas são subsidiadas. A diferença entre o que será pago pelo agricultor e a taxa básica do mercado, ou aquela taxa de concessão a crédito no mercado livre, é o que o governo vai financiar. A questão que está por detrás disso é: o governo terá recursos? Este é que é o grande, vamos dizer, questionamento que nós temos que fazer. Embora, né, trata-se de despesa de caráter financeiro, como o governo próprio mencionou, essa medida pode sim ter impacto na meta fiscal, porque, como eu bem frisei, né, vai depender do quanto que o governo vai subsidiar neste programa de renegociação das dívidas. É uma expectativa toda do setor aí, quando a gente fala nessa renegociação, vimos a Farsul falando em relação a esse alongamento de 9 anos com esse 1 ano de carência, não é, Eustáquio? E eles também falando dessa MP, né, que ela vai chegar, o montante vai chegar rapidamente aí o produtor.
Mas diante disso, né, a gente vê essa possibilidade desse alívio momentâneo aí para o produtor, que a safra já está chegando aí. A gente viu a Farsul mais uma vez falando, né, que muitos não têm nem dinheiro para colocar o diesel no seu trator, no seu caminhão. Mas, enfim, a gente viu também o PIB, né, a projeção, o mercado Focus, né, reduzindo as projeções para o PIB, né, para o dólar também. Nesse contexto, a gente vê, de um lado, o produtor afetado, né, com essa ajuda do governo aí. Vamos ver se isso vai chegar a todos, né? O governo fala em 100 mil produtores. A gente não está falando só do Rio Grande do Sul, né, Eustáquio? A gente está falando de todos os produtores que tiveram dificuldades aí diante do clima. A gente está falando de seca, a gente está falando de enchente, mas o PIB também está aí demonstrando, não é? Agora vimos aqui hoje essas projeções, o mercado reduzindo as projeções, ou seja, também pode ter impacto lá na frente, né? A gente começa lá com o nosso produtor, que está endividado. Muitos falam que o custo está muito caro, a produção está cara, mas diminuindo até a sua área de plantio, citando aqui o arroz nesse caso, o impacto pode chegar lá na frente no PIB? Com certeza, viu? Mas vamos pensar. O que eu falei do Rio Grande do Sul é porque a região mais afetada é essa, né? Essa que tem que ter um olhar bastante especial do governo. De fato, é um alívio quando você vê esse recurso. E como bem posicionado anteriormente, vai ser um recurso que vai entrar rapidamente dentro desse sistema. Qual que é o problema? Se o agricultor ele não tem a capacidade de continuar os investimentos necessários, você pode ter uma quebra sistêmica. E aí, ao invés dele não só parar sua produção, ele pode inviabilizar o futuro próximo, né? Então, por este motivo, é importante esta atenção. Agora, de fato, o que vai contar para o maior ou menor crescimento do setor agropecuário como um todo são as questões macroeconômicas. O governo começou, né, gastando mais do que arrecada. Nós sabemos que isso tem um custo, o custo de uma taxa de juros mais elevada, e quanto maior é essa taxa de juros no mercado, o custo do investimento ele fica mais caro. E reduzindo o investimento, a gente tem um impacto de redução do crescimento econômico no setor. É isso que nós estamos vendo. Dificilmente nós vamos reverter essa situação para o próximo ano. Por quê? Nós já vimos que o governo, até agora, não fez o ajuste pelo lado da redução dos gastos. O governo insiste em fazer ajuste com aumento da tributação, e a gente já sabe que aumento da tributação gera um desestímulo à produção econômica, né? E além disso, temos a conjuntura internacional desfavorável. Ou seja, é um sinal de alerta que nós temos. E ano que vem, ano eleitoral. O que vai acontecer? Nós vamos ter vamos ficar com a economia estagnada, principalmente nas suas principais variáveis macroeconômicas. De qualquer forma, viu, Simone? A medida provisória ela é positiva, independente do montante do valor, pois, como eu já tinha dito, né, nos últimos 5 anos, essas regiões que estão sofrendo com as questões climáticas devem ter um olhar especial. A agricultura é uma fábrica a céu aberto. Além das questões, né, das incertezas financeiras e econômicas de um lado, a gente tem também as incertezas climáticas e geográficas de outro. E, nesse sentido, o recurso ele vem para amortecer um pouco as incertezas que nós temos no mercado e, quem sabe, né, favorecer aquele agricultor que está ali numa vulnerabilidade financeira para poder continuar seu processo produtivo sem muitas alterações ou atribulações. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, nosso analista aqui do canal. Obrigada, viu, por hoje, né, nessa análise de hoje, em relação a um fato, né? A gente está colocando o Rio Grande do Sul aí, que foi o estado que mais sofreu aí. A gente sempre coloca essa informação, não é? O estado sofrendo nos últimos 5 anos. A gente está falando de enchente, a gente está falando de secas, repetidas secas, não é, Eustáquio? A gente vê aí a aflição do produtor gaúcho quando fala nessa renegociação. Vamos seguindo aqui acompanhando, não é, Eustáquio? Porque a gente sabe que são muitos os produtores
produtores rurais, gaúchos, né, que precisam aí quitar a sua dívida, né, seguir adiante aí para tocar uma safra que está chegando aí, a safra 25/26. Muito obrigada pela análise de hoje, uma boa tarde e até semana que vem. Boa tarde, Simone. Até semana que vem. Fique com Deus.